Confirme para mim se está aparecendo aí o que eu vou compartilhar para vocês, tá? Opa, peraí. Tá aparecendo? Sim. Ok. Bem, eu vou direto ao ponto do que a gente vai trabalhar nas nossas questões avaliativas, tá? Primeiro, a gente tem que entender a ideia de um gás ideal, certo? Como para quem assistiu as videoaulas lembra, né? Que eu tenho o gás ideal e o gás real, certo? Então a gente idealiza uma coisa para poder facilitar alguns cálculos e entender o comportamento, tá? Então no gás ideal, as moléculas têm massa, mas o volume não, tá? A gente despreza o volume do gás, tá? Além disso, essas moléculas estão sempre se movimentando de forma aleatória, tá? É sempre uma desordem no movimento das moléculas do gás, ok? O que mais? As moléculas só interagem em um momento, tá? Que é durante as colisões entre elas, beleza? Tem um gás lá se movimentando, então as partículas lá vão se chocando, ok? Só nas colisões elas interagem. Só que essa colisão também ela tem uma coisa específica, tá? Todas essas colisões são elásticas, tá? Choques elásticos, então assim não desperdício energia, ok? E a duração é desprezível, ou seja, é instantâneo, acontece e depois não tem mais essa relação de tempo aí, tá? Por isso que ele fala que a duração é desprezível, tá? E é uma consequência do primeiro, que o volume total das moléculas são desprezíveis em relação ao volume do recipiente. Okay? Então, basicamente, reforçando que não tem volume, tá? Então, essa é a parte teórica de entender qual é o gás que a gente está estudando. Alguma dúvida nisso aqui por enquanto? Não. Todo mundo ok, né? Beleza. Então, prosseguindo, tá? Nós temos aqui agora a lei de Avogadro, tá? Então, deixa eu ir admitindo o pessoal que está pedindo para entrar na aula. Voltando. Essa parte aqui do que relaciona um mol com temperatura e volume, eu não vou colocar para vocês por enquanto, tá? Mas o que eu vou colocar para vocês é esse número de Avogadro aqui, tá? Ok? A gente vai arredondar nas nossas questões para 6, ok? Porque 0,2 é um fator bem pequeno, a gente arredonda para 6, ok? Então, o número de Avogadro aqui, tá? Nós estamos relacionando aqui um gás, certo? Então, tem várias e várias moléculas desse gás. Então, a gente relaciona um número fixo e denota um número menor, tá? Então, isso aqui é o número de partículas que eu tenho, tá? O número de moléculas que eu vou ter lá no meu gás. Para quando eu tiver 1 mol desse gás, certo? Então, a gente, no lugar de trabalhar gigante, por que o pessoal criou esse lance de mol? Porque esse número aqui, para ser trabalhado sempre, é muito grande, tá? Então, a gente relacionou esse valor fixo como um mol. Aí, um mol tem esse valor de moléculas de qualquer gás, tá? E o interessante é isso, que qualquer gás ocupa sempre mesmo a mesma quantidade lá de moléculas. Isso aqui é interessante no estudo dos gases, tá? Qualquer gás, 1 mol tem isso aqui de moléculas, beleza? Então, grifem isso aí. E essa equaçãozinha aqui, ó, tá? O número de Avogadro, vocês têm aí no módulo de vocês. E essa equação aqui, ó, da relação do mol com o número de partículas e o número de Avogadro. Deixa eu aceitar o pessoal aqui na aula. Alguém digitou alguma coisa? Porque não tem ninguém não para aparecer aqui. Tranquilo, pessoal? Então, o número de Avogadro diz aqui a relação de quantas moléculas eu tenho em 1 mol de um gás. Se eu tenho 2 mols, é 2 vezes isso aqui, certo? E assim sucessivamente, tá? Então, o número de Avogadro aqui e a relação que eu tenho. N é o número de mols, tá? N é o número de moléculas e N0 é o número de Avogadro, beleza? Então, isso aí vai ter na nossa listinha, tá? Da semana que vem. Posso passar alguma dúvida nisso aqui? Já anotaram que tem que anotar? Todo mundo ok?
Enquanto vocês não falarem, eu estou admitindo que vocês estão entendendo, tá? Então eu vou passar. Pode passar. Beleza. Bem, e nós temos aqui agora também na nossa listinha entender as variáveis que alteram o estado de um gás, tá? Então nós temos três coisas, tá? Pressão, volume e temperatura, ok? O volume, quando eu falo, pessoal, é o volume do recipiente, tá? Porque o gás ele se adequa ao volume que está sendo colocado, beleza? Só que isso tem consequências, lógico, né? Então, pressão P, volume V e temperatura T, ok? Então, qual a relação que a gente conseguiu chegar com essas três variáveis? Bem, outra coisa para vocês, essa aqui de Clipperon aqui não vai estar na nossa listinha, tá? Eu vou botar a mais simples possível. Como esse é o nosso primeiro contato com a atividade avaliativa online, eu vou colocar da maneira mais simples, tá? Então, a equação de Clipperon aqui a gente não vai relacionar. A gente vai relacionar essa aqui, tá? A equação dos gases perfeitos. Por quê? Eu tenho pressão, volume e temperatura de 1, pressão, volume e temperatura de 2. O que é isso? O estado do gás, né? No estado 1 e no estado 2, certo? Então, essa equação aí, Griffin, vai estar na nossa listinha da semana que vem, tá? A equação geral dos gases. Por que eu estou pegando ela? Vocês podem pensar, professor, tem mais coisas, essa parece ser mais difícil. Não, porque a gente vai cortar algumas dessas variáveis, ok? É isso que a gente vai aprender agora. Anotem aí. Dúvidas sobre o que a gente vai pegar em relação à equação? Se é essa aqui, certo? Não vai ter a equação de Clipperon. Tranquilo? Posso prosseguir? Pode. Se alguém falar não, eu fico, tá? Pessoal, detalhe. Com essa equação aqui, você acha qualquer outra que a gente vai colocar aí na nossa lista. Por quê? A gente vai começar a estudar as transformações. Então, posso ter uma transformação quando a pressão é constante. Então, se a pressão é constante, ela some da equação, tá? Então, eu prefiro que vocês lembrem dessa e depois saiam cortando as outras, do que decorar cada uma aqui que a gente vai ver, tá? Então, se a pressão é constante, o P some, fica só o V e o T, certo? Dos dois lados. Se o volume é constante, rapidinho aqui. Se o volume é constante, o volume some, fica só o P e o T. E se o T é constante, fica só o P e o V. Então, você lembra dessa aqui e corta o que for constante. Aí, para saber o que é constante, você tem que lembrar das transformações gasosas particulares. E é bem simples, na verdade. Pessoal, esse tamanho aqui de letra, tá dando para vocês enxergarem bem? Precisa aumentar ou tá ok para todo mundo? Não, tá ok. Bem, prosseguindo. Então, lembrando dessa equação, você vai lembrar só do nome das transformações, porque a equação ela é formada automaticamente quando você cortar, certo? Então, isotérmica, tá? Térmico vem de temperatura, né? Então, a gente já lembra aí. Isotérmica quer dizer que a temperatura é constante, ela não muda, ok? Pressão constante, isobárica. Tá? Então, se falando de transformação isobárica, você já corta a pressão da equação. Falando isotérmica, você já corta a temperatura da equação. E o volume constante é isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Qualquer uma dessas três palavrinhas tá ok, beleza? Então, aí você corta o V. Não vamos estudar os gráficos agora, tá? Não coloquei gráficos para vocês. Então, essa aqui é só a relação da transformação, certo? Quando eu tenho aqui temperatura constante, é só cortar a temperatura, fica isso aqui. Quando eu tenho pressão constante, eu corto a pressão, fica só isso aqui. E quando eu tenho o volume constante, eu corto o volume, fica só isso aqui. Então, lembrem dessa aqui. É melhor lembrar uma do que lembrar quatro, né? Eu prefiro assim. Você lembra uma, sabe o que tem que fazer e você lembra de todas as outras. Eu acho melhor, tá? E é isso que vai estar na nossa listinha. Vamos para questões de revisão agora. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem, tá? É bom vocês praticarem a ideia da questão, porque se eu sempre dar o conceito, a ideia, as coisas facinho assim, sem vocês pensarem um pouco, quando chega na hora da atividade, você não tem o raciocínio próprio. Então, eu vou espelhar agora
as questões, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar na aula. Não. Ok? Então me confirme aí se vai aparecer para vocês as questões. Tá aparecendo para vocês? Sim. Apareceu. Beleza. Pessoal, tente aí. A primeira questão teórica. Eu vou ler com vocês e vocês tentem fazer, tá? O que eu vou fazer com vocês é o seguinte. As questões teóricas, vocês vão digitar a resposta. Só que eu vou sincronizar isso para nenhum pegar do outro, certo? Então o que é que eu vou falar para vocês? Quando vocês chegarem na conclusão da resposta, vocês digitam ela, mas não dão enter. Deixa digitado lá no bate-papo. E eu vou contar 3, 2, 1 e todo mundo vai apertar o enter ao mesmo tempo, para a gente ver quem chegou perto, quem chegou longe, quem acertou ou quem é que não entendeu, certo? Então, considere as seguintes proposições referentes ao estudo dos gases. Em o gás ideal, o movimento das moléculas é desordenado. Analisa aí se isso é certo ou não. Em o gás ideal, as moléculas interagem entre si apenas durante as eventuais colisões. Pense aí também. Numa transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, enquanto a pressão varia em função do volume. Olha aí, analisa. Numa transformação isobárica, a pressão varia em função do volume e a temperatura permanece constante. Aí ele fala aqui, estão corretas, você analisa aí. Opa, você analisa aí, pense e digite sua resposta sem dar enter. Não digite ainda, tá? Não dê enter. Só coloque a letra, beleza? 2, 3 minutos dá para vocês responderem essa questão. Tentem aí. Pensem um pouco. Tentem mesmo, tá, pessoal? Porque você fingir que está tentando não vai influenciar em nada para mim, né? Só vai relacionar a você. Então, tentem de verdade. Alguém já chegou a alguma conclusão aí? Ninguém? É que o meu teclado tá desativado. Ah, tá ok. Um minuto, tá, pessoal? Aí eu faço uma contagem aí para vocês digitarem alguma alternativa para ver se alguém acertou, ok? Essa é bem tranquila, né? A gente comentou sobre esses conceitos aí quase uns 5 minutos atrás. E aí, vamos lá cronometrar? Todo mundo aí digita a letrinha que acha que é a resposta certa, mas não dê enter ainda, tá? Mas é tempo suficiente. Então, digitem aí a letra, não dê enter. Então,
Vamos. Quando eu falar já, vocês deem entre aí pra gente ver quem chegou perto, quem acertou, algo do tipo. Então vamos lá. 3, 2, 1, aperta. Ninguém respondeu nada, né? Ah, tá. Apareceu agora pra mim. C, 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 B, A, C, B. O pessoal foi muito na C, outros na B. E aí? O pessoal foi muito na C, né? Vamos analisar aqui agora, ver quem chegou perto, quem acertou. E quem tiver dúvida pode perguntar, tá, pessoal? Então, vamos aqui. Em um gás ideal, o movimento das moléculas é desordenado? É sim. Então, a 1 está correta. Então, aqui não tiver 1 aqui, já pode descartar. Então, não pode ser a letra B, certo? Só conseguimos descartar a letra B, tá? Em um gás ideal, as moléculas interagem entre si apenas durante as eventuais colisões. Também foi isso que eu falei, né? A única interação que tem entre as moléculas é durante a colisão, certo? Então, a 1 e a 2 está certo. Então, só não pode ser a D também agora, né? Porque a 2 está certo. Então, a gente eliminou a B e a D, tá? Numa transformação isotérmica, a temperatura permanece constante? Sim, né? Isotérmico. Térmico remete à temperatura, né? Iso é de constante. Isotérmico, a temperatura permanece constante, enquanto a pressão varia em função do volume. Então, a 3 também está correto, tá? Então, 1, 2 e 3, por enquanto, está correto. Então, só pode ser a letra D ou E. Vamos ver se são todas, no caso a letra E, analisando a quarta. Numa transformação isobárica, a pressão varia. E aí? Isobárica, a pressão é constante, tá, pessoal? Então, não pode ser a quarta, então só pode ser a letra C. 1, 2 e 3, ok? Então, a maioria aí conseguiu chegar no resultado ok. Beleza? Alguma dúvida sobre essa primeira questão? Podem perguntar. Todo mundo ok? Ok. Beleza. Vamos aqui para a segunda questão. Essa aqui já envolve lá o número de Avogadro, beleza? Então, ó, um recipiente contém 9 vezes 10 elevado a 23 moléculas de certo gás. Desculpem. Considerando o número de Avogadro N0, 6 vezes 10 elevado a 23, qual o número de mols do gás contido nesse recipiente? Então, ele dá aqui as alternativas, tá? Primeiro, como é que eu acho o número de mols? Alguém lembra? Eu vou dar também aí 2 minutinhos para vocês tentarem, para ver se bate a letra, tá? Tenta aí, 2, 3 minutinhos. Essa é uma conta bem simples. É só lembrar a relação com o número de Avogadro com o número de mols, tá? Então tentem aí, 3 minutinhos. Antes de eu dar a ideia pronto. Um minuto, tá, pessoal? Alguém aí tá conseguindo chegar em alguma coisa aí perto? Pelo menos a equação, montou, algo do tipo? Ah, então
Pessoal, vocês estão acompanhando as videoaulas, né? A gente Sim. falou sobre... Beleza. E alguém chegou a alguma conclusão? Peguei, Luan. Qual? A letra B. Beleza. Alguém mais? Vamos lá, pessoal. Nosso tempo já deu, senão não dá tempo de resolver as outras. O N, tá? Vai ser o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, certo? Vou colocar aqui. Pronto. Então, o número de mols, N, vai ser igual a 9. O número de moléculas é 9 vezes 10 a 23, certo? Dividido por 6 vezes 10, 10 elevado a 23. Ok? Facinho, né? 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23 dá 1. E 9 dividido por 6 dá 1,5. 1,5. Beleza. Tá vendo que não é difícil? É só questão de entender mesmo o que está acontecendo e lembrar das relações que eu faço, né? Deixa eu admitir alguém aqui que está faltando. Sofia, tinha saído. Tem mais para entrar? Tem não. Então dá 1,5, certo? 1,5 mols desse gás eu tenho. Seria, no caso, a letra B. Ok? Dúvidas sobre isso aí? Não. Beleza. Vamos para a terceira. Tá dando para enxergar o tamanho da letra aí nas questões? Ou tá pequeno? Tá Quer bom. que aumente? Quer que eu diminua? Todo mundo ok? Uhum. Beleza. Então vamos lá. Certo recipiente de capacidade de 8 litros contém um gás ideal a 3 atm de pressão. Qual será o valor da pressão que esse gás ideal exercerá nas paredes do recipiente se a temperatura for mantida constante e o volume for reduzido para 2,5 litros? E aí, pessoal? 8 litros para 3 atm de pressão. Ele, re... Ele reduziu para 2,5 litros, tá? Nesse caso, Desculpem, a temperatura é constante. Qual é a equação que eu vou usar? No caso é da isotérmica. Qual é a equação? Tentem montar aí, corte a temperatura e veja como é que faz aí esse valor. Tentem, tá? Tente, pessoal, mesmo que erre. O importante é tentar aqui, porque você vai praticando e moldando as ideias para chegar no resultado correto. Beleza? Tentem aí, mais 3 minutinhos para vocês, tá? Ô, Luan, Oi? nessa a gente vai usar aquela fórmula que tem pressão, volume e temperatura. Isso. Aí você vai cortar a temperatura dos dois lados, né? Porque a temperatura é constante. Beleza.
E aí, pessoal, 1 minuto. Alguém está conseguindo chegar em alguma coisa aí, alguma direção? Pera aí. Beleza. Consegui, Luan. E aí, bateu em qual? Letra A, 9,6. Alguém mais tentou? Alguém mais conseguiu alguma coisa? Posso começar a resolução? Todo mundo? Alguém contra? Então vamos lá, tá? Pessoal, primeira coisa, eu tenho que relacionar a equação geral dos gases, certo? Então, P1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, certo? Quando eu consigo colocar a barrinha na horizontal, mas você entende que é a divisão aqui da fração, né? Essa barrinha é a divisão, certo? Então, como é isotérmica, a temperatura some aqui e aqui. Então, só fica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, certo? Até aí alguma dúvida? Não, Qual é a equação e por que ela ficou assim? Então, eu não. tenho a pressão 1 na situação 1, que nesse caso é 3, vezes o volume 1, que é 8. O 2, ele quer saber a pressão, então eu vou manter o P2, vezes o volume 2, que foi, no caso, 2,5 litros, certo? Então, aqui é só uma questão matemática, né, simples. Aqui é só uma questão matemática simples. 8 vezes 3, 24, dividido por 2,5, tá? Isso aqui dá 9,6, certo? ATM. Dúvidas, pessoal? Não. Ó, olha como é importante aqui a relação de entender o que está acontecendo. Você poderia deduzir isso também através do seguinte: se a temperatura não mudar, quando eu reduzir o volume, a pressão aumenta, né? Porque eu tenho lá uma quantidade de gás. Se eu aperto uma sacola, por exemplo, tá? Eu aumento a pressão nela, que pode até estourar a sacola, né? Pensando de uma maneira bem simplória, né? Então, se eu tenho lá um gás no recipiente e eu aperto ele, ou seja, tem 8 litros, reduzir ele para 2,5, o gás fica numa pressão muito maior. Nesse caso, eu fiz uma redução aqui, né? De 8 para 2,5. Então, eu tenho que aumentar, tá? Essa pressão de uma maneira também que seja, no caso de 8 para 2,5, ficou mais ou menos 3, alguma coisa, né? Então, tem que aumentar a pressão também em 3, alguma coisa. Então, 3 vezes 3 dá 9. Só podia ser a letra A, né? Isso quando você tem prática, óbvio, né? Isso depende de quanto você está praticando e estudando a coisa, tá? Dúvidas? Não. Ô, Luan, Oi. nas tuas provas tu vai colocar esse negócio de isóbaro, essas coisas, ou tu vai colocar, tipo assim, a pressão é constante, a temperatura é constante? Bem, isso vai variar, tá? Aqui ele falou que a temperatura vai ser mantida constante. Se ele falasse na transformação isotérmica, aí você ia ter que deduzir a mesma coisa, entendeu? Aí pode ter de duas maneiras, beleza? Bem, nós só temos 10 minutos, então eu vou adiantar com vocês a quarta e a quinta. Não dá tempo de botar vocês para fazer não, tá? Essas aí já foi suficiente para vocês praticarem, tá? Então vamos lá. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros. Pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Pessoal, lembrando que a temperatura, desculpem, tem que estar em Kelvin, tá? Por que tem que estar em Kelvin? Porque o Kelvin não admite temperatura zero. E se eu tiver uma divisão por zero, não existe, tá? É uma indeterminação na matemática. O grau Celsius tem a temperatura zero. Aí eu não posso usar em grau Celsius, beleza? Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada à pressão constante? Então vamos lá para a equação, né?
Equação essa aqui de novo. Beleza. O que é constante dessa vez? Cadê? Pressão. Então, ó, cortei aqui, certo? Beleza até aí? Beleza. Peraí. É melhor colocar ela toda e cortar depois. Para saber de onde é que tá vindo as coisas, né? Então, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, certo? Então, ó, qual será o volume do gás se a temperatura for dobrada? Então, eu vou dobrar o valor inicial, certo? Vocês têm duas maneiras de resolver isso, tá? Ou fazendo a conta direto, ou saber que a relação aqui é um fator de dobro, né? Se é dobrada a pressão, ou... Oi? Se for dobrada a temperatura, desculpa, falei pressão. Se a temperatura for dobrada, tá? O volume ou vai cair na metade ou vai dobrar, certo? Então só pode ser a letra B ou C. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Bom, então sem nenhuma conta, só entendendo o que está acontecendo, você já ficaria entre só duas alternativas, entendeu? Sem saber nada, só entendendo essa relação, você ficaria nas duas alternativas, tá? Já eliminaria um monte aí. Mas vamos fazer a conta, ou se você entender o que está acontecendo, chega na resposta do mesmo jeito. Então, cadê? V1 é 14, vezes 300 é igual a... Desculpa, vezes não, sobre, tá? Desculpa aqui. Sobre 300 é igual a... Cadê? Ele quer saber o V2 sobre dobro, né? Que no caso é 600. Beleza? Todo mundo enxerga aí que os 600 que está dividindo passa multiplicando, né? Então vai ser 600 vezes 14 dividido por 300. Moleza, pessoal. Essa continha matemática. 600 dividido por 300 dá 2. 2 vezes 14 dá 28 litros. Tá? Então é a letra C. Faz sentido com o que a gente estudou? Faz, né? Quando eu tenho aqui... Cadê? A pressão constante, tá? Se eu dobrar um, eu dobro o outro. É uma relação direta. Beleza? Beleza. Vamos para a quinta e última. Nós temos 5 minutos. Uma determinada massa fixa de gás contida em um balão encontra-se inicialmente a CNTP. CNTP é condições normais de temperatura e pressão, tá, pessoal? Isso aí é mais da química. Na física a gente usa também, mas não relaciona os valores relacionados a isso. Deixa eu descer isso aqui. Em outra transformação isovolumétrica, sabendo-se que a pressão máxima interna permitida pelo balão é 3 atm, se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, a pressão final do gás e o efeito sobre o balão serão. Vamos lá, entender o que está acontecendo. Isovolumétrica, quem é que eu vou cortar da minha equação? Volume. Isso. Beleza. Então, vou cortar o volume da minha equação. Só fica pressão e temperatura, certo? Certo. Beleza. Então, vamos aos valores, certo? Aqui, ó. O máximo, tá? Do valor aqui permitido é de 3 atm, beleza? Então, vamos lá. Se eu... Cadê? Tá vendo que a pressão máxima interna aqui? Sim, se dobrar a temperatura, tá? Então, a temperatura é um valor. Eu vou dobrar ela no final, certo? Então, P1 sobre T1, é igual a P2 sobre 2 vezes T1. Ficou claro isso para vocês? Não. Porque não é o dobro da inicial, certo? Ah, entendi. Dobrar a temperatura inicial. Então é o dobro da temperatura inicial, T1. Eu não sei o valor, mas sei que é o dobro, certo? Beleza. Tranquilo?
Tranquilo. Aí ele fala o seguinte, acho que faltou colocar aqui, tá? Eu falei que não ia cobrar em relação ao valor, porque ele deveria ter colocado. CNTP, eu acabei não atentando a isso, pensei que ele já tinha colocado aqui na questão. CNTP é um ATM de pressão, tá? Tranquilo? Tranquilo. Se não tiver isso lá, eu vou colocar, tá? Na questão. Eu só não atentei aí. CNTP é um ATM de pressão, beleza? Então, a pressão 1 é 1. Então, o que vai ser a pressão 2? Pressão 2 vai ser igual. O 2 tem um que está dividindo, passa multiplicando, certo? 2T1 sobre T1. T1 corta com T1, então a pressão 2 vai ser 2 atm, beleza? Então a pressão 2 é 2 atm. O balão suporta até quanto? 3. Então é 2 atm, se ele suporta até 3, o balão não estoura. Então é a letra A, beleza? Beleza. Pessoal, é isso que a gente tem para nossa listinha da semana que vem, tá? Ô, Luan, Então, oi, pode perguntar. vai ser quantas questões a tua prova? Vão ser 10, tá? Então, vão ser mais ou menos duas de cada, né? Duas teóricas, duas sobre o número de Avogadro, duas sobre isotérmica, duas sobre isobárica e duas isométricas, beleza? Então, estudem isso, estudem a equação geral, entenda o que é que tem que ser cortado em cada transformação, entenda o conceito fundamental dos gases e o número de Avogadro. Só isso, tá? Estudem, dá para tirar uma nota boa aí. Eu vou gravar essa aula e postar no site do colégio, tá? Então vocês acessem aí, assistam de novo isso aqui que está acontecendo para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado ainda, tá? Então é isso, tá? Vou encerrar o compartilhamento aqui. Eu vou postar também esse exercício resolvido lá para vocês, tá? Vocês baixem, acessem lá. Vou encerrar a gravação também agora para poder postar. Até meio-dia tá lá no site. É que tem que esperar ele carregar aqui o vídeo. Parei a gravação. Valeu.